Bom dia a todos, aqui é o professor Ronaldo Bastos e hoje eu vou fazer um vídeo que eu tô querendo fazer há muito tempo, mas como é um vídeo um tanto complexo e carregado de grande responsabilidade de minha parte, eu tive que pesquisar muito, com ainda as poucas análises jurídicas sobre o tema, muitas análises políticas, mas poucas análises jurídicas sobre o tema, que é a de responsabilizar a China pela crise de saúde global proporcionada pelo novo coronavírus. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Vai ser certamente um vídeo longo, vai ser certamente um vídeo técnico, mas eu acho que quem está aqui no canal é isso que está esperando da minha parte, né? Vídeos mais técnicos sobre as questões políticas, né? Acessei li várias legislações atinentes a matéria, né, de crises de epidemia, de pandemias, legislações internacionais, acessei muitos artigos e como eu quero facilitar a vida de vocês, não sei se eu vou conseguir facilitar tanto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um artigo de um professor brasileiro, um internacionalista, o Valério Mazzuoli, onde ele meio sintetiza aquilo que eu vou falar. O artigo está em inglês, mas é a vida, né? Quem quer fazer ciência de alta qualidade tem que saber ler em inglês, né? Enfim, esse é o objetivo do vídeo. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, que é necessário para vocês saberem de como eu vou analisar essa questão, é que a responsabilização ou não da China pela pandemia vai depender muito de circunstâncias fáticas muito complexas. E essas circunstâncias fáticas complexas não conseguem, eu não consigo ter a inteireza dessas circunstâncias a partir de notícias de imprensa. E o que eu sei desse caso, como a maioria das pessoas que sabem desse caso, elas sabem a partir de notícias de imprensa. É por isso que um jurista que tem a responsabilidade, ele é muito reticente a dar um parecer jurídico se ele não está com o processo em mão, os autos em mãos, porque ele só sabe o que ouviu dizer, né? E isso é sempre muito complicado. Mas, tendo essas considerações, eu vou dar meu parecer sobre essa questão da responsabilização ou não da China. E meu parecer vai ser um parecer que, a depender das circunstâncias fáticas, a China poderá ou não ser responsabilizada, né? Eu sei que já vai ter nos comentários, a China é uma comunista, tem que ser responsabilizada, ou não, a China não tem que ser responsabilizada, mas vocês vão ver que a questão é bem mais complexa. Bom, para analisarmos esta questão, é preciso sabermos que vamos ter que analisar uma organização internacional e uma convenção internacional, mais propriamente um regulamento internacional, e é daí que vamos aferir a responsabilização ou não da China. A organização internacional, certamente, é a Organização Mundial de Saúde. E esse regulamento internacional, na verdade, são dois. Uma é a Constituição da OMS, da Organização Mundial de Saúde, e o outro é o Regulamento Sanitário Internacional, que é da própria OMS, em 2005. E aí a gente já vai se deparar, e eu já quero adiantar, para um problema jurídico formal, que é o seguinte: só é possível a responsabilização internacional da China a partir da violação da Constituição da OMS e não do Regulamento Sanitário Internacional. Então, do ponto de vista jurídico formal, vai ser preciso fazer um link entre uma conduta da China em relação ao Regulamento Internacional Sanitário Internacional, que também tenha sido uma violação da própria Constituição da OMS. Só assim, só configurando essa violação da Constituição da OMS,
é que a China vai poder ser denunciada por algum estado que se proponha a fazer isso, e aí a gente já vai ver as questões políticas por trás disso, denunciar a China na Corte Internacional de Justiça, que é um órgão da ONU. Só por violação da Constituição da OMS se pode chegar na CIJ, na Corte Internacional de Justiça. Então eu vou dividir o vídeo em duas partes. Numa parte, eu vou falar primeiro da responsabilização da China, como se chegar à responsabilização da China, sendo constatada algumas questões fáticas, e numa segunda parte eu vou falar como a China pode se livrar dessa questão. E aí você, jurista ou não, vai decidir qual é a questão que você ficou mais convencido, né? Primeiro, a responsabilização. Bom, é obrigação de todo o Estado informar a OMS de certas situações anômalas que ocorrem em seu território relativas à saúde humana. E onde está isso? Esta obrigação está descrita no artigo 7º do Regulamento Sanitário Internacional. O que é que diz esse artigo 7º? Caso um Estado parte tiver evidências de um evento de saúde pública inesperado ou incomum dentro do seu território, independentemente de sua origem ou fonte, que possa constituir uma emergência de saúde pública de importância internacional, ele fornecerá todas as informações de saúde pública relevantes à OMS. Ou seja, se um Estado percebe que tem uma situação anômala na sua saúde pública, ele tem que fornecer todas as informações à OMS. E esse fornecimento de informações se dá em um prazo específico. Vocês devem ter acompanhado na imprensa a disputa se a China ela avisou cedo ou demorou muito para avisar dessa ocorrência, né? Você deve ter acompanhado também que a China ela perseguiu um médico que teria descoberto a existência desse novo coronavírus. Esse médico, inclusive, morreu do próprio Covid-19. Então, diz o artigo 7º que situações anômalas têm que ser denunciadas. E o artigo 6º, há uma conexão entre o artigo 7º e o artigo 6º. O artigo 6º vai estabelecer o prazo para que isso seja feito. E o prazo é o prazo de 24 horas. Segundo o artigo 6º do Regulamento Sanitário Internacional, a China teria 24 horas para prestar todas as informações que ela tivesse conhecimento para a Organização Mundial de Saúde. Assim, a grande questão para a responsabilização da China nesse ponto é saber se a China avisou a chamada Autoridade Mundial da Saúde, que é representada pela OMS, pelos mais eficientes meios de comunicação disponíveis e no prazo de 24 horas. Essa é uma questão crucial, né? E, mais uma vez, o que eu sei desse caso, eu sei mais ou menos pelas mesmas fontes de vocês, né? Pelas notícias da imprensa, essas notícias informam que a China demorou um tempo muito maior do que as 24 horas, ou seja, do tempo estabelecido pelo Regulamento Sanitário Internacional para compartilhar suas informações em nível nacional, né? Mais uma vez, teve inclusive aquele episódio da perseguição ao médico, não sei se é o prefeito ou o governador de Wuhan, tentou esconder, aí o partido chinês tentou dizendo que era só uma gripezinha, não sei se vocês se lembram, alguém que acha ainda hoje que é só uma gripezinha. Então houve toda essa persecução a esse médico, uma tentativa de mascarar essa notícia e com certeza essas informações plenas não foram prestadas à OMS no prazo de 24 horas. Então, qual é a consequência? A consequência é que a China desobedeceu essa disposição regimental desse regulamento e a China não avisou a autoridade competente nesse prazo de 24 horas. Só que aí entramos num problema jurídico formal, que é o seguinte:
a violação do Regulamento Sanitário Internacional, não há nenhuma disposição no regulamento que impute ao país que ofende, viola esse regulamento, uma responsabilização internacional e que órgão, que tribunal internacional seria responsável pelo julgamento dessa violação, ou seja, seria responsável por aferir a responsabilidade internacional desse país. De modo que a responsabilização internacional da China, ela só poderia ser aferida por uma violação da Constituição da OMS. Mesmo que, como defende o professor Valério Mazzuoli, mesmo que por via transversa diga respeito a uma violação do Regulamento Sanitário Internacional. É isso que diz o artigo 75 da Constituição da OMS. Vamos lá ver. Diz assim: qualquer questão ou divergência referente à interpretação ou aplicação desta Constituição que não for resolvida por negociações ou pela Assembleia da Saúde será submetida ao Tribunal Internacional de Justiça, em conformidade com o estatuto deste tribunal, a menos que as partes interessadas concordem num ou noutro modo de solução. Ou seja, no âmbito internacional, existem vários tipos de resolver uma controvérsia internacional, né? Você pode resolver de forma política, você pode resolver de forma amigável, ou você pode resolver dentro das organizações internacionais. Você pode resolver diretamente com uma outra pessoa, por exemplo, com outro país. Por exemplo, o Brasil, que queria anexar o Acre, ele pagou uma indenização à Bolívia lá no início do século XX e se comprometeu a construir, eu acho que foi a ferrovia Madeira-Mamoré, que passaria pela Bolívia. Em troca disso, a Bolívia deu apoio ao Brasil na então Guerra do Paraguai. Veja que essa é uma negociação direta entre dois países, e isso é possível de fazer. Só que existem controvérsias internacionais que só são resolvidas nos tribunais, principalmente quando os países não entram em acordo. É isso que o artigo 75 da Constituição da OMS vai dizer. Se os países não entrarem em acordo e não quiserem resolver através da Assembleia da OMS, isso vai ser resolvido pela Corte Internacional de Justiça, que é um dos órgãos da Organização das Nações Unidas. Mas qual é a dificuldade? Segundo o professor Valério Mazzuoli, a grande dificuldade é encontrar dentro do próprio texto da Constituição da OMS obrigações objetivas dos estados de salvaguarda da saúde em casos de pandemia, de epidemias internacionais, tais como as circunstâncias objetivas que são feitas, que são disponibilizadas, dispostas no Regulamento Sanitário Internacional. Se você olhar a Constituição, o artigo 21 da Constituição da OMS pode dar essas diretrizes. Coloco na tela de vocês. A Constituição da OMS atribui expressamente à Assembleia da Saúde a autoridade para adotar regulamentos relativos a medidas sanitárias e de quarentena e outros procedimentos destinados a evitar a propagação internacional de doenças. Veja que essa é uma circunstância bem objetiva. A OMS tem como função averiguar a conduta dos países em relação ao impedimento de propagação de doenças internacionais ou doenças que tenham efeitos no plano internacional, na sociedade internacional. Então esse dispositivo, artigo 21, eu considero que, combinado com aquela disposição do Regulamento Sanitário Internacional de que a China teria 24 horas para comunicar à comunidade internacional e assim não o fez, combinado com esse artigo 21 da OMS, eu acho que a China viola esse artigo 21 da OMS. Só que temos mais problemas para aferir essa responsabilidade. Por quê? Porque essa responsabilidade da China, para ela ser denunciada, para ela
responder a um processo internacional lá na Corte Internacional de Justiça, órgão da ONU, ela precisa ser demandada por um outro Estado. E aí a gente tem dois problemas que podem impedir essa responsabilização, né? O primeiro problema é: qual seria o Estado que teria uma moral suficiente, uma conduta, digamos assim, ilibada, suficiente para demandar contra a China? O que é que eu quero dizer? Eu falei de forma difícil, falando de forma mais simples. Qual seria o Estado que obedeceu todas as diretrizes da OMS desde o início e assim teria respaldo jurídico para demandar contra a China? Por quê? Se a China, como eu estou considerando aqui, ela violou esse regulamento sanitário internacional por meio dos seus artigos 6º e 7º e também violou a Constituição da OMS por meio do seu artigo 21, qual é o Estado que desde o início tomou todas as precauções, seguiu todas as diretrizes da OMS? Ou seja, qual é o Estado que fechou todas as fronteiras? Qual é o Estado que fez quarentena? Se quando já não fez quarentena, fez um lockdown, fez isolamento social? Qual é o Estado que tomou todas essas precauções? O Brasil, por exemplo, o presidente até hoje fala que não é para seguir as diretrizes da OMS porque é um bando de comunistas. O Brasil não poderia fazer. A Itália fez atrasado, a Espanha fez atrasado, a França fez atrasado, os Estados Unidos também fizeram atrasado. Então, grandes potências que poderiam demandar a China não cumpriram desde o início esse regulamento. Então, se você é um violador, você não pode demandar contra um outro ente, um outro país, por violação de uma norma que você também violou. Então, quem seria esse país? Essa é a primeira incerteza. Uma segunda incerteza é que, e aí é uma questão menos jurídica e mais política, quem é o país que vai ter coragem de demandar contra a China? Ou seja, além de ter cumprido todos os regulamentos da OMS, quem é o país que vai ter capacidade suficiente, econômica inclusive, política inclusive, de demandar contra a China? A gente não está falando de, com todo respeito, Botsuana ou El Salvador. A gente está falando da segunda economia do mundo, e uma economia que está em ascensão, enquanto a outra, os Estados Unidos, em tese, estão em recessão, estão em queda, né? Se a gente pensa, quando a gente raciocina em política internacional, a gente raciocina por décadas, né? Veja 30 anos atrás como estava a diferença Estados Unidos e China, e veja agora como está essa diferença. Tem vários países que, inclusive, dizem, tem vários autores que dizem que o modelo de democracia não vai ser mais o modelo liberal americano, mas um modelo mais autoritário ao estilo asiático. Mas se vocês quiserem que eu comente sobre isso, fala aqui embaixo. Então, qual é esse país que vai ter autoridade? Se as grandes potências, elas também descumpriram. França, Inglaterra, Reino Unido, Espanha, Itália, Estados Unidos. Então, é uma questão que é complexa. Lembre-se que a diplomacia da China é uma diplomacia econômica, né? A diplomacia dela é ajudar os estados a se desenvolver. Então, ela trabalha com empréstimos a esses estados. Qual é o país hoje que não está, de certa forma, comprometido com os empréstimos concedidos pela China? Então, essa é uma questão política que vai gerar problemas no que atina a essa responsabilização da China. E aqui eu acabo a parte da responsabilização da China, né? Como ela pode ser responsabilizada. E aí eu começo um segundo caminho, que é a parte da não responsabilização. O que a China pode alegar, e aí a gente vai ter que verificar na prática, o que a China pode alegar para não se responsabilizar por essa crise de saúde global.
Basicamente, na minha opinião, o que a China pode alegar para não se responsabilizar por essa crise de saúde global é um evento de força maior como excludente da ilicitude. Ou seja, o ilícito ocorreu, só que ocorreu por causa de um evento que estava além das possibilidades de previsibilidade e além das possibilidades de contenção da China, que fez com que ela não tivesse condição de lidar com esse evento e por isso ela não poderia ser responsabilizada. É esse o conceito mais ou menos aqui de força maior. Esse conceito de força maior, ele é previsto tanto nos costumes internacionais, que segundo o Estatuto da Corte Internacional de Justiça é uma fonte do direito internacional, uma das mais importantes, quanto no draft, que é o projeto da Convenção das Nações Unidas sobre Responsabilidade Internacional. Veja, não existe um tratado ou uma convenção sobre responsabilidade internacional. Existe um projeto que os autores e os estados usam esse projeto porque ele é representativo de certos costumes internacionais. Mas ele ainda não é vinculante como é um tratado que foi ratificado por um país. O que é que diz o artigo 31, parágrafo 1º desse projeto? A ilicitude de um ato de um Estado em desacordo com a obrigação internacional daquele Estado será excluída se o ato se der em razão de força maior, entendida como a ocorrência de uma força irresistível ou de um acontecimento imprevisível além do controle do Estado, tornando materialmente impossível, nesta circunstância, a realização da obrigação. Então, o que deve ser aferido é se a China tinha condição suficiente de previsibilidade sobre esse evento, primeiro ponto. E o segundo ponto, a China tinha condição de evitar a propagação dessas questões. Vamos começar pelo segundo ponto. Apareceu o coronavírus, né? A China descobriu que tinha esse coronavírus. A China tinha aparato institucional para evitar a disseminação dessa doença. Sabemos por vários artigos científicos que esse é um vírus que se propaga numa velocidade pouco vista antes, né? Se propaga numa velocidade, ela se propaga por progressão geométrica, né? As pessoas ficam infectadas, infectam umas às outras de forma absurda. Por isso que uma das principais técnicas de combate, enquanto não surge um medicamento eficaz, nem surge uma vacina, é o isolamento social, né? Para as pessoas não se contaminarem, as pessoas têm que ficarem isoladas umas das outras. Em tese, esse é um vírus que está dentro da sua célula, né? E ele não sobrevive tanto tempo fora da célula. Por isso que ele é passado de uma pessoa para outra por esse contato humano, não, né? Então essa é a técnica mais eficaz, segundo o consenso científico sobre o combate ao coronavírus nesse momento. Então a grande questão para saber se isso era uma força maior, a grande questão é, a China ela tinha condições de impedir esta circulação de pessoas e impedir a disseminação absurda que foi desse vírus. Veja, isso você não consegue aferir, isso eu não posso lhe dar um parecer se eu não tenho, sem conhecimento técnico. Isso, inclusive, eu como jurista, eu não posso dizer para vocês. Isso, se eu estivesse administrando esse processo, eu teria que chamar um perito, um especialista em infectologia, em virologia, para me dar um parecer com estudo de caso para saber se a China podia ou não. E aí ele dizendo se ela podia ou não, eu dou a consequência jurídica, mas eu não conseguiria fazer isso sozinho, muito menos sabendo de notícia pela imprensa, né? Então, essa é a primeira questão. Uma segunda questão seria se a China conseguiria
como eu posso dizer, impedir o surgimento desse vírus, né? Será que houve uma espécie de negligência da China no impedimento desse vírus? A gente sabe que o vírus, em tese, surgiu da passagem de animais silvestres para humanos pelo cultivo, pela cultura chinesa, de cultivar, de adquirir esses animais silvestres, basicamente o morcego ainda vivo, em mercados vivos. Há uma discussão hoje se o vírus surgiu em Wuhan mesmo, ou se foi trazido para Wuhan. Mas a China tem essa cultura de comer animais que aqui no Ocidente a gente não come tanto, animais silvestres, e tem essa cultura de comprar esses animais vivos ainda, levar para casa, tratar, etc. Então foi assim que surgiu, que foi passado esse vírus dos animais para os seres humanos, né? E aí a grande questão é que, segundo o Átila Yamarino, que vocês devem conhecer, biólogo virologista, que tem canal no YouTube, ele disse que muito antes da ocorrência dessa pandemia, existiam artigos científicos em que os cientistas afirmavam que isso era uma bomba relógio, que isso poderia acontecer a qualquer momento. E o argumento do Átila é muito interessante, porque ele fala que, digamos, esse vírus, essa percepção que os cientistas tinham dessa bomba relógio que poderia explodir, é tão coerente que a China, quando esse vírus surgiu e houve uma constatação de que era uma crise pneumológica, digamos assim, segundo o Átila Yamarino, a China detectou essa crise pneumológica de forma muito rápida, de forma incomum. E aí a conclusão do Átila Yamarino é que eles sabiam que isso era uma bomba relógio, tanto é que eles monitoravam essa área. Então, as coisas começam, se esse argumento for verdadeiro, do ponto de vista da responsabilidade internacional, as coisas começam a ficar claras, porque se a China sabia que isso era uma bomba relógio e, portanto, ela começou a monitorar de forma incomum esse problema, isso pode configurar o que a gente chama de dolo eventual, em que a pessoa, não é que ela queria que acontecesse essa epidemia ou pandemia, mas ela assumiu o risco de produzir esse resultado. Ela disse, se ocorreu ou não, eu não estou me importando muito. E aí, nesse caso, se ela assume o risco de produzir o resultado, o evento que a gente chama de força maior, que é uma causa de exclusão da ilicitude, não incide nesse caso, e a China passa a ser culpada. Vejam o artigo 23, parágrafo 2º, a linha B desse projeto de convenção sobre responsabilidade dos estados da ONU. Ele impede a excludente da força maior, caso tenha o estado assumido o risco da ocorrência dessa situação, né, desse evento. Então veja que a responsabilização ou não responsabilização da China vai depender de constatações de ordem fática muito complexas que vão depender de perícia. Isso se a China for denunciada, levando em conta que a China é a segunda maior economia do mundo. Uma coisa é certa, a China violou a Constituição da OMS e o Regulamento Sanitário Internacional a não avisar no prazo de 24 horas. A questão a saber esse evento é um evento de força maior, que exclui a responsabilidade da China, ou a China já estava monitorando que em qualquer momento isso poderia acontecer e nesse caso não incide a força maior, logo a China é responsável. São questões fáticas que têm que ser analisadas, são questões do ponto de vista fático, são questões bastante complexas, que precisa da análise de especialistas e precisa de um Estado que não tenha descumprido nenhuma das medidas da OMS para poder denunciar a China à Corte Internacional de Justiça. É esse o meu parecer, meio em cima do muro, mas espero que vocês tenham gostado. Até amanhã. Falou!